Bom, 2 ex-assessores do deputado federal André Janones, do Avante de Minas Gerais, confirmaram em entrevista à Folha de São Paulo que o parlamentar promove esquema de rachadinha em seu gabinete, embolsando parte dos salários pagos a estes auxiliares. Cefas Luiz Paulino e Fabrício Ferreira de Oliveira trabalharam no gabinete de Janones de fevereiro de 2019 a novembro de 2021 e setembro de 2022, respectivamente. Segundo Fabrício, a destinação do dinheiro a Janones se dava em dinheiro vivo. Abre aspas, eles colocavam esse dinheiro em espécie em um envelope e iam para Brasília. É só a Polícia Federal quebrar o sigilo de todos os assessores para ver a dinâmica destes saques. Fecha aspas. André Janones nega ter cometido qualquer ato ilícito e diz que a proposta de recolhimento de parte do salário de funcionários nunca foi efetivada. Bom, eu vou começar aqui falando com o Daniel José. O Janones, ontem, ele negava e dizia que era uma invenção da, abre aspas, extrema-direita. Agora já não é mais extrema-direita, né? É a direita e a esquerda dentro do gabinete dele, porque já existe uma denúncia. Ele dizia, o meu sigilo bancário está à disposição. Ora, tem que quebrar o sigilo dos funcionários e quebrar no mesmo um determinado dia para saber se obedece a um padrão. Se naquele determinado dia do mês, todos os assessores fazem saques. E se esses saques feitos naquele dia determinado do mês se repetem obedecendo a um padrão de comportamento. Aí tem uma série de dispositivos, imagens de caixas 24 horas, etc. Daniel José, o fato precisa ser investigado. A gente nunca tem que presumir responsabilidade. Mas, sem dúvida alguma, se 2 ex-assessores fazem esse tipo, o fato tem que ser investigado para ver o que realmente aconteceu. Olha, Capês, as denúncias contra o Janones não se restringem só à rachadinha, se ampliam também com relação a assédio moral aos funcionários. Inclusive, já foi divulgado meses atrás prints de conversas, enfim, gravações de áudio em grupos, né, do gabinete dele, em que ele humilhava os funcionários de uma forma extremamente agressiva, xingando eles e tudo mais. Então, assim, é o reflexo de uma pessoa ruim, uma pessoa que trata mal as pessoas que estão ao seu redor. Tem que ser investigada essa questão da rachadinha, mas eu convido todo mundo a assistir a última entrevista que ele deu, salvo engano, ontem, em um outro canal aí, em um outro veículo de mídia, até com um viés mais voltado para a esquerda e tudo mais, onde ele, assim, na minha interpretação, praticamente confessa e concorda que teve a rachadinha. Como assim? Onde que você viu isso? Esclarece para nós aqui. Depois o pessoal dá uma olhada numa entrevista em que ele fez pro Josias de Souza, salvo engano, no UOL, no portal do UOL, em que o Josias aperta ele e ele, assim, basicamente confirma, fala que eram amigos, que antes de serem assessores eram amigos e que eles fizeram doações na campanha e depois tinha que ser compensado de uma outra forma. Com dinheiro público. Mas aí, aí o Josias até aperta ele e fala, no final de contas, esses amigos que doaram para a campanha estão listados no TSE? E aí ele titubeia. Então, assim, a gente, né, vê muito claramente que muitas vezes tem políticos que falam que, é para votar no amor, é para, enfim, o amor venceu o ódio, esse tipo de retórica, mas que... Daniel, deixa eu fazer uma pergunta para você. Que solta fake news, que trata mal as pessoas ao redor e que comete crime. Eu só queria fazer uma pergunta. Esse Janones, ele não era bolsonarista e depois virou petista ou não? Ele sempre foi petista? Ele cresceu muito por conta daquela pauta dos caminhoneiros, né? Na greve dos caminhoneiros, ele meio que se tornou quase que um representante da classe de caminhoneiros, sem ser caminhoneiro. Então, isso foi uma coisa muito surreal que existiu. Mas esses caminhoneiros... Não, mas esses caminhoneiros... emergencial, ele cresceu, ele pediu... Mas ele apoiava, as ações do governo Bolsonaro ou ele era contra as ações? Em determinado momento, eu não sei se ele era antes a favor. Foi Janones Futebol Clube, Capês, essa que é a verdade. E, infelizmente, a gente vê cenas como essa que cada vez mais colocam toda a classe política em descrédito no Brasil. Um caso como esse, de rachadinha, se comprovada que é crime e tem que ser
crucificada por todos, seja por esquerda e por direita, a gente vê um monte de gente passando a mão na cabeça dele, em vez de pedir investigação rápida e que, caso comprovado o crime, Mas que seja quem está passando punido. a mão na cabeça dele? Praticamente todos os petistas, que criticavam, por outro lado, uma série de bolsonaristas acusados pela mesma questão, e quando acontece com alguém da turma deles, eles não fazem a mesma coisa. Então, essas questões mas pontuais... eles falaram isso antes de dois ex-assessores prestarem esse depoimento. Mas assista agora os próximos capítulos que você vai ver o pessoal passando a mão. E tem uma a própria Gleisi Hoffmann. A própria Gleisi Hoffmann. Gleisi Hoffmann falou o quê? Falou que não tem nada a ver o que está acontecendo, que ele está sendo perseguido pela direita. E isso mas não é, mas os ex-assessores são da direita, então? Porque são dois depoimentos. E outra... Fala, Daniel José, só uma pauta assim, importante, porque uma das coisas mais hipócritas que eu não consegui falar sobre o Janones é que ele, além de pedir e batalhar para a CPI da rachadinha, na época do governo Bolsonaro, ele também propôs projeto de lei que punisse de forma severa, criminal, enfim, as rachadinhas. Então, a gente vê hoje, assim, o quanto que, no final de contas, a grande maioria dos políticos são hipócritas e criminosos. O que você acha disso aí? Eu acho que tem que ser investigado. Acho que a gente não tem que acusar ninguém. A gente pode acusar, mas a gente não pode julgar. A gente não acusar não, mas pedir que seja apurado. Exatamente. Então é muito simples. É abrir o sigilo bancário e fiscal do Janones, de todos os assessores. Aí é uma questão matemática. Fez ou não fez? Se fez, vai ter que pagar por isso. E a gente não tem que passar a mão, e eu sou de esquerda, a gente não tem que passar a mão, e também como a direita falar, passa a mão no Carlos Bolsonaro, no Queiroz, na Michele. Então, eu acho que é errado. Se o Janones fez, ele tem que pagar por isso. Tem que ser afastado, tem que ser exonerado. Qualquer político. Então, seja o Carlos Bolsonaro, seja o Janones. Independente do Janones ter apoiado um lado ou outro lado. Então, para mim, é binário. Abrir o sigilo fiscal e bancário de todos eles. E aí você consegue ver. Exatamente. Então, você defende que haja uma investigação. Em todo mundo. Em todo mundo. Mas você trouxe aqui o Carlos Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro, quando era deputado estadual na Assembleia Legislativa. E saber que tinha uma lista de deputados que faziam rachadinha, mas tem que... tinha 19 na frente dele e só ele que era investigado. Então, esse tipo de distorção, quando você mistura viés ideológico, viés político com investigação, sempre acaba dando errado. Investigação é algo que tem que ser técnico, não pode ser ideológico. Tem que ser feito sem molecagem, com prudência e com eficiência. Então, Capês, mas eu concordo perfeitamente, mas a gente não pode falar, não vai investigar o Flávio Bolsonaro, mas tem que... Não, investiga os 18, os 20, todos eles têm que ser investigados. E a justiça não tem que falar assim, vou olhar para esse ou não, não. Todo mundo tem que ser, e quem fez coisa errada tem que pagar por isso, ponto. Bom, meu querido comandante Robson Farinazzo, o João Pacífico acaba de se assumir como esquerdista aqui. Foi falar do Janones, mas tem que trazer o Flávio Bolsonaro num assunto, estamos falando do Janones. Eu quero saber o seguinte, você também vai fazer essa manobra diversionista ou vai focar no target, no seu alvo militar? Olha só, eu vou focar no target, mas a gente precisa colocar o seguinte, nós estamos falando da febre, que é a rachadinha. E a febre tem que ser combatida, não tem a menor dúvida disso, né? Nisso eu acho que o João Pacífico está certo, a gente precisa investigar todo mundo. Só que nós vamos pensar na doença também, gente. Não adianta só pensar na febre, que é a rachadinha. Por que está acontecendo? Muitas dessas rachadinhas é para se levantar a fundo para a próxima eleição, para a próxima campanha. O que a gente precisa começar a pensar no Brasil? É que as campanhas são milionárias, essa que é uma verdade, tá? E em virtude da campanha ser milionária, há uma diferença, assim, um distanciamento enorme do candidato com a base. Porque quanto custa hoje em dia para você eleger um deputado federal? É o velho problema que a gente estava conversando com o Coronel McGregor agora, do The Donors, né? Os doadores. Quem acaba formando o parlamentar são os doadores. E quem não tem doador muitas vezes acaba recorrendo para esse expediente, lógico que é ilícito. Mas eu acho que o que a gente precisa começar a pensar no Brasil também, vamos falar de novo da doença, é o modelo, tá? O modelo de eleição que faz com que as campanhas sejam milionárias, precisa ser milionária, porque se você não colocar dinheiro, você não se elege. Para pensar num estado como São Paulo, tem 600 municípios, aí é a correria que tem que ser. Então, acho que a gente precisa começar a pensar nisso daí, né? Se o voto tinha que ser dessa forma, se precisava ser tão caro. Depende de voto distrital, então.
Não sei. Uma fórmula Eu defendo o voto qualquer. distrital. Eu defendo também. Vamos fazer Eu defendo proposta, também. gente. Eu defendo o Vamos voto fazer distrital. propostas. Voto Também. distrital quem é candidato temático que faça o seu tema naquele distrito. Como está, não dá pra Voto distrital continuar. melhora o controle, diminui os gastos. Já deviam ter feito Mas isso há o voto muito tempo. distrital Prejudica candidato sem emenda temático. parlamentar. Prejudica o Sim, é um candidato. modelo, mas vamos discutir. Sem emenda parlamentar, porque a emenda parlamentar cria uma relação incomparável de disputa. Mas como é que você proíbe emenda parlamentar? Não, assim, sistema se constitucional. você faz um desenho, se você faz um desenho de voto distrital separando os estados em pequenas áreas, onde só se elege em cada uma dessas áreas e tudo mais, eu acho que é um modelo legítimo. Agora, quando você tem ali emenda parlamentar junto com esse modelo, você basicamente cria a perpetuação de uma mesma pessoa ad eternum para aquela posição. Tem que evitar esses vícios. Mas a gente precisa começar a pensar principal Se você do acabar com a Farinazzo, emenda que eu parlamentar, concordo. continua a emenda secreta do mesmo jeito. Mas o ponto é reduzir adianta barreiras de misturar. entrada. Estão colocando... Não adianta misturar os assuntos. Vamos fazer uma coisa simples. Voto distrital. Diminui a despesa, facilita a fiscalização. Aí depois o cara que faz emenda parlamentar tem vantagem. Vamos corrigindo o sistema. Se for fazer tudo ao mesmo tempo, você não faz nada. O ponto principal é reduzir a desigualdade de competição eleitoral. Exatamente. A barreira de entrada eleitoral. É muito difícil Olha, eleger. você para pensar, uma pessoa que nem o João Pacífico, com as ideias dele, foi taxado aqui de comunista, etc. Um banco jamais ia te financiar, João. Esse aqui é a verdade. Não, mas eu estou no mercado, então financia, porque eu tô lá no meio. Eu estou dando um exemplo. Mas ninguém, Mas banco não ninguém pode, taxou só ele aqui. pessoas Ele que podem. falou. Não, ninguém taxou ele. Ele que falou, eu sou de esquerda. Foi ele que disse. Se ele disser que não falou, eu também vou. Falei. Sou de esquerda, sou progressista e defendo uma sociedade que seja boa para todo mundo. Posso falar? Não vejo nisso nenhum problema. Acho legal. Eu acho que é importante, Acho tem que que a ser plural esquerda o também debate. tem Tem que ser alguns plural. pontos que são importantes, porque na época da Revolução Industrial, em Manchester, a vida ia até 17 anos. Em Liverpool, até 15 anos. Era a idade média máxima de vida. Num capitalismo em que crianças eram acordadas às 4 horas da manhã e trabalhavam até 10 horas da noite. E é claro que houve uma visão socialista que naquele momento foi muito importante. Quando foi lançado o Manifesto Comunista em 1948... havia as crianças morrendo, trabalhadores nas minas de carvão da Inglaterra e nas indústrias. Depois se viu que aquele socialismo, da maneira como queria ser aplicado, tinha enormes distorções, e aí o capitalismo, segundo o meu entendimento, com preocupações sociais e controles, acabou dominando hoje o pensamento mundial, na minha opinião.